Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Economia SC Podcast, em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalk, fundadora do Economia SC e host do episódio. E hoje a gente recebe aqui Yuri Apolônio, gestor da incubadora do Instituto Gene. Seja bem-vindo ao episódio. Olá, muito obrigado pelo convite, pelo espaço da gente esclarecer aí as questões relacionadas à incubadora do Gene. Show. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da história da incubadora, alguns números e como ela contribui de fato para o ecossistema, né? E aí, para a gente iniciar, eu queria que tu contasse um pouquinho aí de como surgiu a incubadora, né? Como é que foi esse processo. De fato, ela não é de agora, né? Já acontece há alguns anos e como é que ela funciona aí. Perfeito. A incubadora do Gene, ela tem uma história já antiga, vamos dizer assim, né? Ela começa lá em 1996, dentro da FURB. Quem começou isso foram os professores do Departamento de Sistemas da Computação da FURB. Né? Então, foram esses professores, eles se inscreveram na época num edital que existia, que foi lançado pelo MCTI, né? Era um dos realizadores, na época era MCT, né? Depois virou MCTI, enfim, para justamente criar incubadoras no Brasil. Então, esses professores fizeram a inscrição, isso em 96, foram aprovados, e aí a primeira turma com 10 projetos começa em 1997. Inclusive, desses projetos, a gente tem alguns que ainda estão ativos, que são, que eu me lembro assim de cabeça, né? A gente tem isso mapeado. Tem a Dynamics e a Diativa. Né? São duas dessa primeira leva ali que a gente teve que ainda estão até hoje no mercado. E nesses anos, que agora são 28 anos, né, de incubadora, já passaram também alguns cases de sucesso, né, que são empresas que passaram pela incubadora de fato, e hoje prosperam no mercado de alguma forma, né, principalmente tecnologia, né, e tu tem alguns nomes de algumas empresas que estão ainda também ativas e que são cases aí de sucesso. Tem bastante. Na verdade, são 65 graduadas que a gente tem, que são aquelas que passam por todo o programa, né, e completam o programa de incubação. Dessas, assim, como principais, são muitas, né? Deixa eu lembrar algumas, assim, mais que me vem à mente agora. A gente tem a High Platform, né? É o nosso principal case hoje. É uma empresa que ainda está em Blumenau, mas já tem escritórios em São Paulo, enfim, e clientes absurdamente grandes. A gente tem a Invent, que também tem escritório lá, apesar da sede ser aqui. A gente tem a Sansys, a gente tem a 8Quali, temos a Wall Solutions, a Fast Beauty, que ainda está aqui no CIB, tem algumas. Então, tem várias, na verdade, até a gente sempre acaba esquecendo de algumas, né? Mas, inclusive, elas, a gente mantém a proximidade com elas, com eventos que a gente realiza hoje com as atuais incubadas, né? Até recentemente a gente fez um evento com a Rendit, que é uma graduada nossa também. Enfim, são... Girando o ecossistema de alguma forma, né? Exatamente. E hoje, para quem passa por um programa de incubação, de fato, são diversas mudanças, muitas vezes pivotando o negócio, muitas vezes recalculando a rota, enfim. Quais são as vantagens de quem participa de um programa de incubação? São muitas, tá? São muitas, tanto é que eu até anotei aqui para não esquecer de nenhuma. Mas, assim, principal, né? Sempre que alguém vem procurar a gente, eu digo que é conexão, tá? A gente faz muita conexão deles com outras empresas, seja através desses eventos que eu citei, que a gente traz as graduadas, então acho que isso é bem importante para eles, né? Seja através das mentorias que a gente oferece para eles ou até das consultorias, né? Mas de mentoria, hoje a gente tem mais de 140 nomes, né? De mentores aqui, 40 aqui da nossa região, da região da ANF, Blumenau e cidades vizinhas. E temos também os mentores da ACAT, que são cerca de 100 nomes também. Então a gente está sempre conectando eles com alguém que pode. Alguém, digamos, que já talvez tenha passado por aquela situação ou que sabe como resolver uma situação específica. A gente procura conectar eles muito com essas pessoas, né? Ou às vezes até qualquer outra pessoa que esteja dentro da nossa rede de contatos, né? Então, nesse sentido, a gente trabalha bem forte. Inclusive, né, eu acho que cabe citar que, estando a incubadora dentro do Centro de Inovação, o networking acaba sendo um pouco natural também, né? Eles acabam conhecendo os empreendedores das outras empresas que estão aqui, ou que, digamos, orbitam o Centro de Inovação de alguma forma, né? Sim. Então, acho esse é o nosso principal entregável
como incubadora, né? Dentro do programa de incubação, a gente também tem a cereja do bolo, que é a própria metodologia, que é do Midtech, né, que vocês acabaram abraçando nos últimos anos, e ela é considerada uma das 5 melhores do mundo pela UB Global. Perfeito. E aí, como que essa metodologia ela está inserida aí durante esse programa, né? Como é que acontece, enfim, de fato, assim, na prática, o processo, né, de uma startup, de uma ideia entrar nesse processo? Legal. Em 2021, a gente começou com a metodologia, né, com uma etapa piloto de 5 startups, né, e a gente viu que realmente é muito diferente do que a gente vinha fazendo antes, porque ela tem uma estruturação, digamos, em 4 fases. Então, a startup, ela não precisa necessariamente entrar na primeira fase, que é a validação, né, ela pode já entrar na segunda fase, que é a geração de demanda, tração ou escala, né. O ideal é ela entrar numa dessas 2 primeiras para ter também mais espaço para crescer, né. Então, começando por isso, é uma metodologia que ela entrega coisas diferentes de acordo com o nível de maturidade que o negócio se encontra naquele momento, tá? Apesar de que, na verdade, todas elas fazem parte de uma mesma turma, né? O que vai variar no sentido da metodologia é que tipo de ferramenta que a gente vai sugerir para elas fazerem naquele momento, seja, sei lá, um canvas de proposta de valor, por exemplo, para quem está mais no início, ou até às vezes para quem está um pouco mais para frente, mas não tem isso muito claro, né? Mas normalmente é algo que a gente passa mais no início, uma curva de valor, por exemplo, que a gente passa para ter um pouco, que é algo que assim, que na verdade elas estão sempre fazendo, mas que tem um foco maior para aquelas que estão mais no início. E depois, com o andar da carruagem, digamos, a gente reduz um pouco o número de ferramentas e começa mais a conectar elas com consultores para poder, digamos, elas terem mais esse apoio externo. Que é essa rede de mentores que tu E comentou antes, consultores também. consultores. Além dos mentores, a gente tem consultores, é uma rede um pouco menor, né? Mas esses consultores, eles não pagam nada mais por isso e eles podem ter consultorias especializadas em algumas áreas, né? Que também é bem importante, elas usam bastante. Que é, por exemplo, hoje a gente tem na área jurídica, que é muito usado, né? Todo mundo precisa de contrato, precisa ter essa segurança. A área de marketing e vendas, que elas usam bastante, afinal, a maioria delas está na fase inicial, apesar de já terem clientes, elas precisam abrir mercado, então é muito importante rever desde a proposta comercial, o site e a forma que elas estão apresentando a solução delas para o mercado, né? Sim, vai depender muito do momento de cada um ali, e aí vocês direcionam para consultores mais personalizados, né? Eu acho que vale a pena a gente falar aqui um pouquinho dessas 4 etapas, né? Porque muitas vezes, justamente isso que tu falou, a pessoa atropelou ali o Canva no primeiro momento, e aí precisa fazer lá na fase 3. Então, se tu conseguir diferenciar um pouco, né? O que que é o primeiro momento, segundo momento, terceiro e quarto, acho que é interessante para quem for ouvir o. Perfeito, perfeito. É até legal explicar que assim, a gente hoje pode-se entrar na incubadora a partir do nível de validação, desde que ela já tenha um MVP, digamos, construído e sendo testado, né? Ou próximo já de começar os testes. Por que que eu tô falando isso? Porque existem também pré-incubadoras. É algo que até quero citar depois, que é algo que a gente está construindo também, para justamente focar nessa fase anterior de ideação e construção do MVP, né? Então, na incubadora, a fase da validação, a gente trabalha muito essa questão de já tem a ferramenta, o que que a gente precisa adaptar ou como apresentá-la para o mercado para poder começar a gerar receita, digamos assim, né? Que de fato que é entregue com a solução, né? Não exatamente aquilo que ela faz na prática, mas como que o cliente sente aquele produto. É economia, Qual que é o valor que está entregando de fato, né? Perfeito, exatamente. Então, a fase de validação é muito isso, né? Muito teste, realmente, tá? É legal ter alguém, por isso que é bom, como a maioria das startups são da área de tecnologia, é legal ter gente de tecnologia envolvido para poder fazer os ajustes, às vezes, que são necessários na ferramenta, né? Já a fase de geração de demanda e abertura de mercado. É basicamente assim, já temos alguns clientes, a gente já entrega o mesmo valor para esses clientes, de preferência, né? Por isso que, assim, para superar a fase de validação e ir para a geração de demanda, ela precisa estar entregando o mesmo valor para clientes similares, digamos assim, né? Então,
Nesse sentido, quando ela passa para a próxima fase, cabe a ela agora criar, digamos assim, validar um bom canal de vendas, Uhum. né? Como que eu vou chegar nesses clientes, né? Quem são, o que que eles fazem, né? E aí, validar um bom canal e começar a construir a máquina de vendas para começar, digamos, a verticalizar a curva de crescimento, né? Uhum. Então, quando ela começa a crescer, aí ela vai para a fase de tração, né? E aí, Uhum. na tração, de fato, validar outros canais, só um não pode ser, né? É legal começar com um, né? Tá resolvendo um problema, começar com um canal para depois começar a variar e até começar a entregar também outras soluções similares, né? Para começar, digamos, a amarrar melhor o cliente, Sim. né? E estruturação dos processos gerais da empresa, né? Apesar de que a gente já cobra isso lá no início a gente, por exemplo, não vai cobrar um processo de contratação de pessoas, só estão os dois sócios. A Sim. partir do momento que ele vai começar a contratar pessoas e crescer a equipe, por exemplo, a gente vai começar a exigir mais isso dele, Uhum. né? E aí, depois da atração, tá com os processos todos estruturados, escritos, a gente faz, inclusive, um monitoramento disso, e aí ela passa para a fase de escala, que daí normalmente é onde ela se gradua, Uhum. né? Embora esse tempo que se passa na incubadora, às vezes as pessoas perguntam, né? Quanto é o tempo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Isso depende muito da fase que ela entra. Uhum. Se ela entra na validação, então é normal que ela fique um pouco mais de tempo, mas se ela já entra um pouquinho mais para frente, é, fica menos tempo, Mas existe basicamente. um limite assim, tipo, deu tanto tempo, a gente precisa finalizar o processo e vocês precisam se graduar. Então, a gente tem hoje um contrato que aponta 3 anos, apesar de que ele pode também ser renovado após isso, né? Uhum. Como a gente trouxe a metodologia 2021 para cá, do Midtech, e ela tem esse foco em apoiar startups, a gente também foi entendendo melhor que tipo de startup que a gente pode apoiar de fato, né? Uhum. Então a gente também está nesse processo de aprendizagem para ver se faz sentido a gente utilizar como eles fazem lá em Florianópolis, com o Midtech lá, né? Que é realmente esse tempo de 2 anos, 3 anos no máximo. Só que lá eles também não pegam startups tão no início. Então a gente também Uhum. está, digamos, validando para ver se realmente faz sentido a gente deixar só 3 anos, se, digamos que ela entrou na validação, demorou 1 ano e meio para validar. E aí, depois que ela tá começando a tracionar, a gente, tipo, por causa de um contrato, a Tem gente que botar tirar ela para ela. fora. Então a gente não tem isso dessa forma, né? Mas, claro, não digo quanto antes melhor, mas pelo menos 2, 3 anos eu acho que é um tempo ideal para também ter todo o aprendizado que a gente acaba passando para elas, né? Chega um tempo que, apesar de ter todas as conexões, de todos os benefícios, acho que também faz sentido para eles andar sozinho, né? Uhum. Eu acho que é interessante tu falar também de como esses consultores, né, eles são selecionados, se são de fato pessoas que já tiveram negócios ou têm expertise em Uhum. alguma área específica, se, né, porque de fato acredito que a maioria já teve alguma startup ou alguma empresa rodando e que de fato é o que vale porque é a experiência que te ensina na maioria, né? A teoria é muito boa, mas é na prática que você aprende. Então, Perfeito. como é que são selecionadas essas pessoas e como de fato elas contribuem no dia a dia? Os consultores em si, hoje é através de uma parceria que a gente tem com o Sebrae, Uhum. né? Então, a gente tem hoje. Eles são, como é que eu posso dizer? É, o Sebrae tem consultores que podem atender quaisquer empresas, né? Desde que, enfim, tem todas as questões legais lá com o Sebrae, questões em dia, até que pode atender empresas tradicionais, digamos, né? Uhum. Mas na incubadora, eles têm consultores específicos para atender startups, empresas de tecnologia, digamos assim. Uhum. Aí a gente tem os mentores, que daí são esses 140 nomes, né? É uma confusão que às vezes é bem comum, assim, né? Porque consultor que é mentor, até porque, bom, enfim, cada um tem muito a sua forma de fazer. Mas, falando especificamente dos mentores da rede, especificamente aqui os nossos, né? A gente tem um pouco mais de abertura para pessoas de negócios tradicionais. O da ACAT, que são os 100 nomes que a gente tem ali que eu citei antes, eles já são mais de pessoas da área de tecnologia, até porque a CAT é focada em empresas de tecnologia, né? Sim. E eu diria que dos 100, a grande maioria são de pessoas que ou têm startup hoje ou que já passaram por startups anteriormente, Uhum. né? Ou que já tiveram até um êxito ou mais de um êxito. Até é algo que às vezes
eu como trabalhador da incubadora, digamos assim, né? Colaborador de uma incubadora, eu não sou empreendedor, né? Uhum. Todo mundo é, de alguma forma, né? Na carreira, mas não como os incubados. E eu percebo, assim, às vezes eu fico até meio, como é que eu posso dizer, surpreso em ver que pessoas assim que já não precisam mais estar nesse meio, né? Estão ali voluntariamente para atender empresas, né? Para conversar, para ter todo aquele papo, sabe? Tipo, eles poderiam já estar, enfim, Sim. gastando o dinheiro deles É. há um tempo, mas estão ali. De fato, é um trabalho voluntário que eles Isso. fazem, né? Acho que em prol de retribuir de alguma forma, né, o sucesso que eles tiveram lá atrás, acho que é nesse sentido, né? Sendo. Em relação a números da incubadora, né? Já que foi fundada em 96, acredito que tem aí bons números que vocês possam compartilhar, né? Quase minha idade, nasci em 97. E aí vocês tiveram aí diversas conquistas, enfim, né? Números que podem se orgulhar de alguma forma também, né? Então, eu Legal. queria que tu compartilhasse nesse sentido. Assim, a gente tem mapeado hoje, que já passaram pela incubadora especificamente, 227 projetos, desde Uhum. 96, né? Provavelmente tem alguns que acabaram não sendo mapeados, estão... Eu estou bastante tempo no Gene, mas antes disso a gente não tem acesso a todos os documentos, digamos assim, É. né? Mas graduadas são 65, daí que eu Uhum. citei, né? Que passaram pela incubadora desde a nossa fundação e que, de fato, completaram o programa de alguma forma durante todos esses anos, né? Apesar de que, assim, antes do Midtech, os critérios para graduar eram um pouco diferentes, né? Uhum. Mas são 65 graduados que a gente tem, tá? Hoje a gente tem 14 projetos, né? Rodando atualmente são Isso, são 14. 14. Uhum. 6 deles instalados aqui no CIB e Uhum. 8 virtuais. Então a gente também tem essas duas modalidades. Pode ser só virtual, mas alguns eventos também a gente faz presencial e é interessante que eles compareçam, né? E apesar de Sim. que a gente também faz a transmissão do evento, caso eles não Sim. possam Mas participar. de fato é importante a conexão presencial Isso também, né? não tem como substituir, Sim. né? Eu acho que até ia engatar a pergunta de como acontece o processo de seleção, né? Uhum. Tu falou que existem alguns critérios, né? Depende de incubadora para incubadora, mas vocês também têm um processo e critérios para selecionar essas startups. Então, acho que é interessante comentar nesse sentido e é isso. Comentar nesse sentido de como elas são Não, beleza. selecionadas. São alguns critérios diferentes que a gente tem, né? Primeiro a gente olha muito para a equipe que está envolvida, né? Se a equipe é qualificada para desenvolver aquilo e fazer aquilo crescer, aquilo que ela está se propondo, né? A gente olha muito a questão da viabilidade do negócio, Uhum. né? Se realmente faz sentido aquilo que está sendo dito. Inclusive, a gente traz pessoas de fora para fazer essa avaliação também, normalmente alguém da área, né? Uhum. A gente avalia o quanto que eles têm para investir naquilo, seja em tempo, né? Porque é normal, às vezes, uma empresa que está começando, a pessoa não se dedicar 100% àquilo, porque a fonte do dinheiro vem de outra, Sim. né? Mas ele precisa ter um tempo mínimo, digamos, para se dedicar àquilo, senão a gente sabe que vai demorar muito tempo para aquilo ir para frente, né? Então a gente avalia isso, a gente avalia. Deixa eu ver o que mais que a gente avalia logo de início, assim. Enfim, mas de qualquer forma ele tem que entrar para um edital, né? Isso, é uma Que, inscrição que no passa edital. por um edital. E aí passa por diversos critérios que vocês têm e aí sai a seleção, né? Geralmente vocês abrem uma vez por ano, esse edital acontece a cada 6 meses, como funciona? A gente não tem hoje ainda uma forma de eu dizer assim, fazemos a cada 6 meses ou um ano. Esse ano passado a gente fez uma vez, esse ano, por enquanto, a gente deve fazer só uma vez, que é Uhum. próximo, talvez entre o final do primeiro semestre e início do segundo. A gente ainda, como é um mercado, como é que eu posso dizer, limitado, não existem centenas de startups por aí, digamos assim, Sim. especialmente já dessa forma que a gente busca, sendo SaaS, B2B, né, especialmente, são Uhum. as que a gente mais procura hoje. A gente está mapeando, a gente mapeia basicamente, né? Então é nisso que a gente está fazendo hoje, para ver se faz sentido a gente abrir um edital ou dois esse ano, Uhum. né? A gente tem muita parceria com outros programas, seja o próprio Startup EC,
A gente acaba se ajudando, né, em mapear também essas empresas Sim. e, enfim, é mais ou menos isso, tá? No sentido de, de edital é De uma ou duas vezes seleção. por ano, né? Uhum. Só tomar um. E o que vocês têm de planejamento para esse ano, né? Tem alguma para ser graduada ou alguma novidade que a gente possa divulgar já? Olha, graduação esse ano, se acontecer, vai ser uma, no máximo duas, Uhum. tá? O que a gente tem assim para esse ano é que a gente quer aumentar um pouco a nossa base. Hoje são 14, a gente quer terminar o ano pelo menos com mais de 15. Então, mas assim, depende de quantas a gente tiver. Não vale a pena às vezes abrir o edital para entrar só uma ou duas, pelo menos umas 4, 5, Uhum. né? A gente quer trazer esse ano. Mas um negócio que eu acho interessante destacar é que a gente hoje tem um pouco essa distância entre a ideia e colocar ela em prática. Então, uma das coisas que a gente está tentando como CIB, Instituto Gene, a gente está buscando é viabilizar uma pré-incubadora de fluxo contínuo aqui para a região, Uhum. né? Que é justamente para trabalhar ideia e validação, né? Sim. Para também trazer para a incubadora, mas não só para isso, porque na verdade a pré-incubação não vai ser focada em startups. Uhum. Ela vai ter essa frente também, mas a ideia é trabalhar negócios inovadores no geral, né? Uhum. E aí nesses estágios mais iniciais que não se encaixariam hoje na incubadora. Até para trazer projetos com mais qualidade para a própria incubadora, né? Com eles já Uhum. Já mais faz preparados, um filtro, né? né? Querendo ou não ali. Porque às vezes a pessoa vai se inscrever direto na incubadora e aí acaba tendo essa barreira de, né, não estar definido. Muitas vezes é ruim, né? Porque a gente tem que assumir também que existem ideias ruins, nem todas Existe, são infelizmente. boas, né? Então a gente tem isso mapeado para esse ano, né? A construção dessa pré-incubadora como Isso. novidade aí para vocês. Ela já está basicamente estruturada, assim como ela deve ser. A Uhum. gente está buscando agora parcerias para fazer ela, de fato, começar. A gente tem, acho que cabe destacar, programas já de pré-incubação, tem o programa Nascer, né? Mas agora a gente não sabe quando vai ter uma próxima turma, esperamos que em breve, né? Está lá agora com o Sebrae e FAPESC. Uhum. Só que daí, assim, não são programas de fluxo contínuo. Uhum. Então, às vezes, a gente tem a necessidade de apoiar um negócio e a gente não sabe quando vai começar uma turma, ou está no início de uma turma e tem que esperar até começar a próxima. Então, essa é a ideia da gente construir essa pré-incubadora Sim, para. de vocês terem a própria, né? Para a gente finalizar o episódio, né? Tu já comentou um pouco das vantagens também de estar inserido no CIB, ter essa parceria, né, junto com o Centro de Inovação. Mas como de fato tu vê que, principalmente as que estão presenciais aqui, né? E obviamente também deve respingar de alguma forma nas que estão virtuais. Como tu vê estar inserido nesse ecossistema, né, principalmente presencial, contribui para o desenvolvimento desses negócios, né? Hoje mesmo a gente já entrevistou algumas que passaram pelo Gene, né, Uhum, no programa de incubação, e todas falaram sobre principalmente a importância dessa troca one-on-one, né, uhum, de uhum. você bater na porta e poder tirar alguma dúvida com alguma outra startup, ou de repente esbarrar com algum mentor ou consultor aqui no espaço, mas na tua visão, como isso contribui? Eu acho que isso que tu falou é perfeito, né? Essa proximidade, esse networking natural que ocorre, especialmente para aqueles que realmente estão muito dispostos a isso, né? Eu acho que também existe, o empreendedor precisa estar bem disposto ao network. É uma questão bem importante que a gente leva em consideração também no perfil do empreendedor que a gente avalia, né? O Centro de Inovação como estrutura também ele é muito bom. Então, Uhum. os nossos eventos presenciais a gente faz aqui, né? A estrutura ela atende perfeitamente, basicamente tudo que a gente precisa, né? A gente atende as nossas incubadas aqui também, né? E também fornece espaço para elas atenderem clientes, espaço para elas alocarem ou fazerem eventos, né? Ou mesmo a gente faz parceria também com elas, a gente faz um monte de parceria, não só com incubados, para realização de eventos gratuitos, né, para a comunidade. Uhum. E eu acho que nesse sentido, a conexão é o principal, assim, que o Centro de Inovação traz. Então tá, quero agradecer o teu tempo e por ter participado de mais um episódio aqui no Economia C Podcast. Obrigado.
E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast, uma parceria entre Economia SC, Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comentário e compartilhe com quem possa interessar. Até o próximo!